Leitura do dia 15 de novembro. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras,
estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Repetindo: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio.
mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então foi assim que estava o rosto de Estevão, sendo acusado. Homens receberam dinheiro, receberam ofertas para que eles mentissem, testemunhassem contra Estevão. E assim eles fizeram, mas veja que Estevão ali poderia se irar, mostrar o seu rosto revoltado, porque nós transmitimos através do nosso rosto, da nossa face, como estamos nos sentindo, na verdade. Se estamos felizes, tristes, irados, revoltados, se estamos concordando ou não com alguma coisa, sempre refletimos através do nosso rosto. Mas quando eles esperavam que o rosto de Estevão talvez parecesse estar transtornado, eles olharam para Estevão e viram nele como o rosto de um anjo. Continue ouvindo este relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 22. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então você vai ouvir agora o que Estevão abriu a sua boca para relatar àqueles seus acusadores. E ele começa relatando a história de Abraão, quando Deus disse que ele saísse da sua terra. Continuando. Então saiu da terra dos caldeus, que é Abrão, e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho.
E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. Então Estevão continua relatando a história que aconteceu no passado. O que Deus havia falado com Abrão e depois passou a se chamar Abraão. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, como de Sarai, esposa de Abraão, para Sara. Continuando. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. Então, se você está ouvindo, acompanhando esta leitura desde o início, você já ouviu a respeito de José, quando ele foi vendido pelos irmãos, ele foi preso no Egito e depois ele foi governador do Egito. Mas isso já foi lido lá no início da leitura no livro de Gênesis. Continuando. Estevão continua falando aos seus acusadores. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Amém. Você ouviu a leitura do dia 15 de novembro. Você está ouvindo a leitura do capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Na próxima gravação, que será a leitura do dia 16 de novembro, você continuará ouvindo a leitura do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 23. Porque também eu tenho explicado que eu precisei dividir os 31.105 versículos da Bíblia em 365 dias. Então eu fiz uma média dos versículos para que você tenha uma leitura padronizada aproximadamente dos mesmos versículos, a mesma quantidade. Em alguma leitura ou outra passa um pouquinho ou falta, mas eu precisei fazer essa divisão. Então, na próxima gravação, você continua ouvindo a leitura do capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos,
e veja o que aconteceu com este homem, com Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Veja o que aconteceu com ele. Deus abençoe você. Até lá. Espero você na próxima gravação. Continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Deus te abençoe. Amém.